questão da fé, eu estou vendo aqui que os vários companheiros estão colocando essa questão da fé aqui. A questão da fé é uma questão pessoal, entendeu? Tu vai que o cara vai jogar na loto, vai jogar no bicho, o cara diz, não, eu tenho fé nesse número. Como é que tu vai dizer para o cara que não? Então a questão da fé é uma coisa muito pessoal e, obviamente, é metafísica. Mas isso merece o nosso respeito. Nós não podemos desfazer da fé de ninguém. Entendeu? A discussão aqui não é a fé. A discussão aqui é o uso político de uma igreja que se torna uma seita. Eu falei aqui no início da transmissão que eu vi agora que o Malafaia estava falando que ele estava rezando, orando, para que as urnas eletrônicas parassem por 8 horas se elas estivessem sendo fraudadas. E que o Lula vai fechar a igreja. Ele sabe que o Lula não vai fechar a igreja, porque ele apoiou o Lula lá atrás. Ele sabe que o PT está cheio de carola, o PT está cheio de católico, o PT nasce dentro da igreja católica, ninguém vai fechar a igreja, não. Mas por que ele tem essa necessidade de mentir? Porque aquilo ali é uma seita, cara. Ele é que é o dono daquela franquia. Se tu quiser abrir uma Assembleia de Deus, tem que pedir a ele. Onde é que é a franquia aqui? Não, a dele é Deus Vivo, né? Acho que é Deus Vivo, sei lá. Se quiser abrir uma Universal, uma Assembleia, é uma franquia. Tu tem que ir lá pedir a franquia. Nem que abrir um McDonald's, cara. Entendeu? Então, uma parte do teu lucro tu tem que entregar para esses caras. Os caras são mercadores da fé, bezerro de ouro. São vendilhões do templo. Entendeu? Solução para isso. Eu vi aqui, professor, qual é a solução para isso? Primeiro, não podemos cair nessa armadilha de querer disputar religioso a partir de religiosidade. Nós não somos religiosos, e aqui, se tiver alguém religioso, está aqui com a gente porque sabe que a questão religiosa ela está muito mais no campo privado do que no campo público. A nossa questão é uma ação pública. A gente precisa mudar o país que a gente vive. A gente vive num país de merda, que a desigualdade e a miséria é acachapante. Como é que a gente vai mudar isso? A gente vai mudar isso a partir de uma ação consequente a nível político. Essa ação consequente, ela se dá em que seara? Religiosa? Não política. A gente vai falar da questão política. Como é que se discute política no Brasil? Existe uma tradição no Brasil de se discutir política a partir de um movimento social ou de partido. Os partidos, eles fazem parte da história política brasileira. E os movimentos sociais também. Então, nós temos que estar dentro dos partidos políticos, estar dentro dos movimentos sociais, militando, organizando e não perdendo de vista o processo revolucionário. Eu não tenho ideia, eu não tenho a menor dúvida. E aí não é milagre, não. O Brasil é o país mais rico do mundo. O Brasil é o país mais rico do mundo, pela sua diversidade, pela sua biodiversidade, pelo tamanho do seu território, pelo tamanho da sua costa. Nós somos a joia da coroa mundial. A América Latina vai para onde o Brasil for. Essa afirmação, ela vai ter historiador que vai me esculhambar, mas eu tenho fé nessa afirmação. Então, o Brasil, o processo de mudança no Brasil, ele não é fácil. Não é fácil. Entendeu? Aqui, golpe de Estado aqui se dá igual resfriado. Reacionário, canalha, ladrão, aqui dá de pau, né? Balde, pá, tira. Combater essa turma é com o povo na rua. Sabe como é que você combate o poder dessas igrejas? Você efetivamente atuando na área de cobertura dessa gente. Se você estiver ali, porque o cara é da igreja neopentecostal, mas ele é gari, ele é contador, ele é engenheiro, ele é motorista de ônibus, ele é camelô, ele é tudo isso. Se você estiver atuando nessa área, se nós estivermos atuando nessa área, se os nossos partidos e as nossas organizações estiverem atuando nessa área, a gente esvazia a discussão religiosa. Porque a gente passa a falar de maneira empírica dos problemas de classe. E aí eu falar para ele, meu irmão, tu é motorista de ônibus igual a mim, tu sofre aqui o dia inteiro. Porra, né, eu sei que tu tá lá na religião, mas a gente tem que fazer o piquete aqui. A gente tem que esculhambar o patrão. Tu pode depois ir lá rezar, orar. Mas hoje tem um piquete aqui que tu tem que estar aqui. Ele tá lá no piquete com a gente, a polícia chega a dar porrada nele. Eu vou falar para ele, tá vendo aí? Ó? Tá vendo aí? O PM que estava lá na igreja, lá contigo, lá falando mal da esquerda, foi o que veio aqui e te bateu. A gente acirra a contradição. A gente não vai libertar esse país sem a gente acirrar a contradição. É por isso que o pelego, é por isso que os liberais de esquerda,
É por isso que o revisionismo é uma armadilha contra a gente, porque ele tenta atenuar esse atrito. Quanto mais a gente atenuar esse atrito, mais difícil é o nosso processo de libertação. Eu não estou aqui a favor da teoria do caos. Eu sou contra isso. Isso não é dialético, isso não tem nada a ver com marxismo-leninismo. Já estou dizendo isso aqui e provo isso. Ah, quanto pior, melhor, quanto mais miséria. Esquece isso. Quanto melhor para a gente, mais fácil para a gente atuar. A gente não vai falar de marxismo e revolução com quem está com fome. A gente não vai falar de marxismo e revolução com quem está desempregado, fudido, que não tem nem cabeça para parar para ouvir a gente. A construção do processo revolucionário ela existe a partir da área de interesse. Então, eu preciso que o cara esteja empregado e eu empregado também, para a gente falar da contradição. A gente ganha pouco, trabalha muito. Agora, se ele estiver desempregado, ele vai correr para a igreja, porra. Ele não vai nem me ouvir. Esquece isso. Essa história de que país quanto mais fudido, melhor. Isso. Aonde que aconteceu isso? Me diz um local onde isso aconteceu. Era ruim. Quanto mais fudido, pior para a gente. Porque eles não precisam fazer nada, eles são o status quo. Nós é que temos que propor a mudança. Eles vivem da estática. Eles vivem do que está aí. O que está aí, o que está aí, o que está aí, o que está aí desde que o homem é homem. Isso aí é mais velho que andar para frente. Se a gente for pegar lá, que o Marx fala para a gente, lá na Sagrada Família, o que está aí já existia há muito tempo. Então, nós é que temos que mudar isso aí. E se as condições materiais se agravam, a gente chega numa situação onde a debilidade para que a nossa palavra chegue e seja vista como agente de transformação pode chegar nulo. Vejam países que vivem um caos total, Haiti. Porra, por que lá não muda? Se fosse assim, já era para ter feito a revolução no Haiti. Se fosse assim, era para os lugares miseráveis já ter se libertado. Etiópia, que não é. Não é. É muito mais difícil. Nós precisamos que a classe operária pelo menos se alimente. Minimamente, para que ela possa pensar. Ela tem que estar trabalhando, ela tem que estar dentro do trabalho para a gente fazer uma discussão a partir do mundo do trabalho, para a gente fazer uma discussão de salário, para a gente fazer uma discussão sobre meios de produção, para a gente fazer uma discussão sobre Estado. O cara que não tem Estado, ele não entende para que precisa tomar o Estado. Pô. O Estado não é um instrumento de dominação de uma classe contra a outra. O cara está desempregado há 10 anos, então vai falar para ele de Estado. E vai falar o que? Você não quer Estado, estou desempregado há 10 anos. Não tem carteira assinada, não tem isso, tem aquilo, não tem direito a nada. O que é Estado? Você nem quer Estado. Pô. Então, nós precisamos que isso minimamente aconteça. Foi por isso que não estou aqui na defesa da Revolução Burguesa. Pelo contrário, acho que essa etapa a gente pode queimar. Eu não estou aqui como etapista. Mas estou aqui dizendo o seguinte, que essa ideia de quanto pior, melhor para o movimento revolucionário é um equívoco. Quanto pior para a população, pior para a gente também. Nós não somos parte da população ou nós somos um corpo estranho à população. Isso tem que ser visto que a luz do marxismo. Que o Marx não falou isso, não. Pelo contrário, o Marx ia lá fazer manifestação na fábrica. Mandava ir lá. A Liga Comunista é o papai da fábrica. Gente, o looping proletariado é muito mais fácil de ser envolvido no processo conscientizado do que o proletariado. Se o proletariado já é difícil, que dirá o looping? O looping do campesinado, o looping proletariado, tudo isso é muito difícil. Então a gente tem que entender o seguinte, vamos trabalhar com a classe operária? Vamos. Ela tem que estar no processo de exploração, para a gente falar o que é exploração. Se o cara rompe isso, vai botar a barraca de cachorro-quente na porta de casa, ele já está se achando empreendedor. Botou a barraca de cachorro-quente na porta de casa e vai para a Igreja Universal, fodeu. Esse cara vai ser difícil resgatar. Vai ser difícil resgatar. Porque ele acha que é empresário e acha que por dar o dízimo, já ele vai ser alçado ao reino do céu. Ele não precisa de mais ninguém. Porque ele pelo menos come, ele vende cachorro-quente, come. Então isso tem que ser visto à luz do marxismo. O processo revolucionário brasileiro urge, mas ele urge dentro de uma tática, de uma estratégia
de entender as contradições do nosso povo. Senão a gente vai ficar boiando aí, e aí nego correndo para a Universal. Nego correndo para ouvir o Malafaia falar que o Lula vai fechar a igreja. Bom, olha aqui, ó. Tô vendo aí. Vamos lá.